Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma manhã de domingo, na casa do Senhor, reunidos em família, junto com os irmãos queridos, pessoas que você não via às vezes há muito tempo, né? Que você está reencontrando hoje. E nós queremos estar diante do Senhor hoje, declarando o nosso amor por Ele, a nossa dependência total, completa do Espírito Santo. Que você possa estar diante do Senhor de forma, com o seu coração totalmente aberto nessa manhã, sem reservas, amém? Sem reservas. Fala comigo, sem reservas. Livre, amém? Você é livre para adorar ao Senhor do jeito que você quiser adorar. Se você quiser ficar sentado, fique. Se ficar de pé, pode ficar. Se ficar de joelho, pode também ficar. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Vocês me perdoem porque a voz está meio anasalada, tipo Roberto Carlos. São muitas emoções, mas é porque eu tenho uma rinite que não me larga. Então, vocês poderiam estar orando por mim. Não posso com ar-condicionado. E ontem eu tossi bastante. Então, qualquer falha minha aqui, vocês me perdoem, tá bom? Vamos estar na presença do Senhor agora? Nós já estamos. Vamos cantar isso? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. Jesus, Jesus, Jesus em tua presença. Vamos lá? Alegria! Jesus está aqui. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, aleluia, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava e a luz apagada, e cada dia brilha mais, só para te adorar, Jesus. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor, para te adorar. Feche seus olhos. O Espírito Santo quer falar com você. Às vezes você acordou hoje de uma forma que, dizendo assim, Senhor, o que o Senhor tem para me falar hoje naquela igreja, Sal da Terra do Caraíba, pastor César, pastor Marquinhos, aquele tanto de gente boa. O que o Senhor tem para me falar nessa manhã? Esteja com o coração aberto. Deus está me falando isso desde a hora que eu cheguei. Peça a Deus para que o seu coração esteja aberto mesmo, sem reservas, amém? Porque Deus vai falar com você nessa manhã de forma poderosa, como Ele sempre falou na sua vida, amém? Vamos louvar o nome do Senhor com toda alegria. Quem está alegre aí? Quem está infeliz aí?
Quem está triste aí, levanta a mão. Nós vamos estar orando por você. Não é vergonha nenhuma falar, pai, estou triste hoje. Você esteja levantando a sua mão para que um irmão esteja orando por você nessa manhã. Amém? Aleluia. Nós estamos todos alegres nessa manhã. Vamos lá? Tá. Quero louvar-te. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. E as aves do céu cantam para ti. E as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, quero servir-te. Sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, quero servir-te. Sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais tua e as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. Essa música me traz muita lembrança, né, pastor? O pastor César batia tão forte, né? Que a baqueta um dia caiu na minha cabeça, não foi isso? Foi. Foi o senhor. Foi. Ele era baterista, baqueta, puf, na minha cabeça. A gente era muito animado, né? A gente tocava umas músicas muito fortes, assim. E hoje, continuamos os mesmos. Apaixonados por Jesus. Amém. Há um lugar para chegar, há uma ponte que
te levará pro outro lado. Há um som, uma voz, dizendo os teus planos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar, aleluia. Há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz, dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar. É Deus falando com você nessa manhã. Eu vou te conduzir. E quando você alcançar, aí você vai saber, saberás que em todo tempo eu estive. Deus estava com você o tempo todo, ao teu lado. É maravilhoso saber disso, não é? É maravilhoso saber disso. Que os sonhos que você tem são os sonhos de Deus para a sua vida. E quem colocou esses sonhos em você foi o próprio Deus. Amém? E Ele está te conduzindo para realizar todos eles. E no final você vai saber que quem estava com você na luta, na peleja, na tribulação e na dor era Jesus. Amém, amados? Nunca Ele te abandonou e nunca Ele vai te abandonar. Amém? É nesses braços que nós queremos estar, nos braços de Jesus. Abra seus braços agora em rendição ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele esteja te abraçando nessa manhã. Receba o abraço de Jesus, receba o abraço do Espírito Santo e receba o abraço de Deus hoje na sua vida. Não sei como você entrou aqui, a situação que você tem vivido, às vezes tão difícil. Às vezes você pensa, Deus, é difícil demais. Mas Deus está querendo te abraçar nessa manhã e te dizer que Ele está com você. Ele não te abandonou. Ele te ama. Ele te ama. E Ele tem o melhor para você. Amém? Abraça o Senhor. Seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se
eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços, em teus braços, em teus braços, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus do impossível. Descansa nesses braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca, 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 nunca. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga bem alto: me guardas em teus braços. Declare isso. Em teus braços é o meu descanso, oh Deus, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Receba o abraço de Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em teu amor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio, recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nós recebemos o teu abraço aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque a minha força foi renovada em Cristo Jesus aqui hoje. Se você chegou aqui cansado, abatido, desanimado, saiba que o Senhor te deu um novo vigor nessa manhã, no meio dos louvores, porque você abriu o seu coração para Ele.
E Ele está te escutando, porque o louvor é uma forma de dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. Eu sou dependente de Ti. Amém? Aleluia. Deus é bom. Louvor gostoso. Privilégio a gente poder estar juntos. Lembrando sempre que quando a gente está em comunhão, Deus opera a bênção e a vida para sempre. E isso faz toda a diferença. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você pudesse buscar em Deus agora. Eu vou orar, mas eu queria que você ficasse em silêncio. Você orasse no seu lugar. Coloca diante de Deus o seu desafio. Coloca diante de Deus o seu coração. Coloca diante dele aquilo que tem sido as suas preocupações. Porque ninguém melhor do que ele para agir, para fazer, para falar a você mesmo a respeito daquilo que é bom, daquilo que é devido. Conversa com o Pai. Oh, Deus. Pai, estamos aqui para te adorar, para te louvar. Estamos aqui para declarar, oh Deus, que nós dependemos de Ti. Estamos aqui para declarar, Pai Santo, que nós não queremos dar um passo sequer nas nossas vidas, se o Senhor não for conosco. Estamos aqui para declarar, oh Pai amado, que apesar de toda a correria, de toda a barulhada à nossa volta, ao nosso redor, nós não queremos ser distraídos com isso, ó Deus. Mas queremos estar focados em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Como teus filhos, ó Deus, nós não queremos nos aventurar em qualquer outra coisa que não seja aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso fala, Pai, fala aos nossos corações, que ao compartilhar da Tua palavra nós possamos ser enriquecidos, Deus, no nosso espírito, mas enriquecidos, ó Pai, no nosso viver. Fala conosco. Vai bem no fundo, ó Pai, no âmago de cada um de nós, com a Tua palavra. E em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra possa fazer diferença. Estamos aqui para Te adorar. Recebe o nosso louvor, ó Deus, recebe a nossa adoração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Domingo passado a gente esteve compartilhando aqui sobre o capítulo 12 de Hebreus. Compartilhamos a respeito de alguns aspectos e eu tinha falado que a gente continuaria para terminar hoje esse capítulo. Um capítulo riquíssimo, um capítulo que fala muito para cada um de nós. E eu comentei no domingo passado que o capítulo 12 poderia ser dividido em dois temas principais. O primeiro tema, que fala sobre a corrida cristã, o ser atleta na palavra de Deus. E o segundo tema seria a cidadania cristã. E o capítulo 12, então, trata esses dois temas de uma forma muito rica. E traz muito entendimento a respeito disso, para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa ser amadurecido na nossa fé cristã. E quando a gente fala de atleta e fala de cidadania, eu comentei que são dois temas ligados. Porque um atleta só pode representar o seu país numa competição se ele tiver a cidadania daquele país. É impossível você querer correr para um outro país se você não tiver cidadania. Não é permitido. Então nós precisamos entender isso, e nós vamos falar hoje sobre a cidadania cristã, de que nós temos um título de cidadania naquilo que a gente chama de habitação celestial. A palavra de Deus, nós vamos ver, esse texto de Hebreus fala, nós vamos ler daqui um pouquinho, ele fala sobre a Jerusalém celestial, que nada mais é do que o reino de Deus
espiritual do qual nós vamos participar como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. E como cidadãos, nós precisamos entender a nossa realidade do que vem pela frente, mas também a nossa realidade do que vivemos hoje. Quando a gente falou sobre a corrida cristã, obrigado, nós falamos sobre duas coisas principais. O maravilhoso exemplo de Cristo que nos foi dado, porque Cristo é a nossa referência. Nós falamos sobre olharmos para os heróis da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, a importância dos heróis, porque os heróis nos mostram que é possível. Muitas vezes a gente acha que a gente está vivendo um problema e que talvez esse problema nunca ninguém na vida viveu e que é impossível sair dele. Aí a gente lê o que a palavra de Deus fala dos heróis da fé, a gente vai ver que teve gente que passou por situações muito piores que a nossa. E eles sobreviveram. Eles suplantaram pela fé. Capítulo 11, então, fala de vários heróis da fé, de pessoas que viveram situações mais complicadas que a nossa e venceram, porque tinham os seus olhos firmados em Deus. Falamos sobre olhar para nós mesmos, porque muitas vezes as nossas derrotas não são culpa dos outros. Sabe, meu querido, muitas vezes é fácil, muito fácil a gente cobrar ou falar que os outros estão errados. Então, se você não está dando bem no seu trabalho, a culpa é do governo. Se você não está indo bem no seu emprego, é culpa do patrão. E a gente sempre acha alguém para pôr a culpa, porque é mais fácil. Mas a palavra de Deus em Hebreus fala que nós precisamos de uma coisa muito simples. Nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que está segurando as nossas pernas, para que a gente possa correr a carreira que nos foi proposta. Então a gente precisa olhar para a gente mesmo para saber aonde que os nossos pés estão amarrados, aonde que os laços estão nos pegando. E depois ele fala que a gente precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aí não tem erro. A gente pode pegar exemplo dos heróis da fé, a gente pode olhar para saber qual que é a nossa realidade, mas a hora que a gente olha para Jesus, nós temos a convicção de que nele tudo aquilo que a gente precisava já foi feito, tudo aquilo que a gente precisava já foi dado. E quando a gente olha para Jesus, não existe situação que a gente não vença. Aí falamos sobre a garantia do amor de Deus sobre nós. E quando a gente fala do amor de Deus, é o amor que cuida, é o amor que sabe o que a gente passa. Quando Jesus veio ao mundo, passou pelo que passou, num corpo como o seu, como o meu, Jesus pôde ver perfeitamente tudo aquilo que a gente poderia passar. E ele estando à direita do Pai, lá nos céus, ele fala: Senhor Deus, eu queria interceder pelo meu irmão Marquinhos, pelo meu irmão Damivaldo, porque Jesus conhece o que todos nós estamos passando. E ele então intercede junto a Deus por cada um de nós. E aí ele sabe que como atleta, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos de algumas coisas por quê? Porque ele vai permitir que a gente passe por dificuldades. Porque como atleta, o atleta ele não sai simplesmente, eu vou correr uma maratona amanhã e sai correndo. O atleta se prepara para isso. Ele se esforça, ele trabalha exatamente para que ele possa conseguir ter toda a condição para aquela corrida. E por isso o atleta passa por dificuldades. Por isso o atleta faz força para poder correr mais, cada dia mais, talvez mais rápido, ter mais resistência. Então as dificuldades que Deus permite é com esse propósito. Porque quando a gente passa pelas dificuldades, a gente aprende a ter disciplina. Quando a gente tem disciplina, a gente entende o privilégio de ser perseverante. E quando a gente faz tudo isso, Deus nos fortalece. Então, tudo isso a gente viu falando aí sobre a questão da corrida cristã. Hoje, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Fala assim, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado.
e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir, aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Muita coisa aqui para digerir. Muita coisa para que a gente possa meditar. Aí você pergunta, mas o que tem de cidadania aí? Tem muito, porque está falando do reino de Deus, do qual você e eu somos partes. E quando a gente fala do reino de Deus, a gente então entende que nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vai ver a respeito de onde somos, de quem pertencemos, mas de uma forma maravilhosa, porque Deus concede tudo isso através da sua graça. A graça de Deus capacita cada um de nós. A graça de Deus é aquela que faz com que você seja capaz de superar alguma situação, porque além de você ter fé, você foi capacitado por Deus para que com a sua graça você pudesse superar isso aí. Agora, a graça é uma palavra interessante. Sabe por quê? Porque a gente detona essa palavra por causa de alguns entendimentos nossos. Porque às vezes a gente chega para um lugar e fala assim, quanto que custa isso? Você fica, não, isso não custa nada não, isso é de graça. Aí a gente desvaloriza porque não custa nada. E muitas vezes a gente olha para Deus como se a graça de Deus não tivesse custado nada para nós. Mas custou demais para Ele. Porque quando Deus estabeleceu para você e para mim a sua graça, foi a graça de Deus que fez com que Jesus saísse da sua glória. Foi a graça de Deus que fez com que Jesus deixasse toda a sua situação de Deus Todo-Poderoso nos céus e se fizesse homem. Que ele coubesse dentro de um corpo humano com toda a sua glória para que um preço pudesse ser pago. Então, a graça de Deus não é porque não custa nada. A graça de Deus custou muito. E toda vez que a gente fala dessa graça, nós temos que olhar essa graça não como algo que não tem preço, mas como algo que tem um valor imensurável, porque essa é a realidade. Porque a graça de Deus nada mais é do que quem pode fazer por quem não pode. Isso é graça. Graça é quando alguém que tem um conhecimento age em favor de quem não tem. Isso é graça. Graça é quando alguém que tem condição de resolve para quem não sabe como resolve. Isso é graça. Então, nós não podemos associar a graça como algo que não tem custo, que não tem preço, porque isso seria extremamente indevido diante daquilo que Deus fez por cada um de nós. Então, a graça de Deus custou um preço altíssimo em Jesus, para que nós pudéssemos ser capacitados por ela. Amém? Então, quando a Deus vem e fala a respeito da graça, nós estamos vendo aqui no versículo 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. É para entender que essa graça tem todo um significado a seu favor e ao meu favor.
A graça de quem fez o que nós não conseguiríamos fazer. A graça de quem pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar. Então a graça de Deus nunca foi algo sem custo, sem preço. Porque senão a gente desvaloriza o que foi feito. E desvalorizando o que foi feito, a gente não consegue se capacitar com a graça que já nos foi dada. Porque, meu querido, você vai ser vencedor na sua vida quando você entender que essa graça te alcançou e Deus te capacitou para isso. Caso contrário, você vai sempre lutar com o que dando murro em ponta de faca e você não chega a lugar nenhum. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele começa fazendo uma pergunta interessante. Se eu perguntasse para você qual que é o seu objetivo de vida, qual que é a sua meta como ser vivente, o que você me responderia? Eu já teria que talvez uma coleção de respostas. Se cada um pudesse levantar a mão e falar assim, olha, meu objetivo, a minha meta de vida é essa ou essa, a gente estaria aqui, talvez, dificilmente teríamos respostas iguais. Mas o texto que a gente lê no primeiro versículo já responde, porque ele fala o seguinte: esforcem-se para viver em paz para com todos e para serem santos. Ter paz com todo mundo e ser santo. Esse é o objetivo da vida de um cristão. Ter paz com todo mundo é você entender que você é instrumento pacificador e não um agitador que vai querer gerar violência em tudo aquilo que você faz ou fala. Ser santo, então, nós temos ao nosso lado, no aspecto horizontal, nós precisamos ter paz para com os outros. Mas no aspecto vertical eu preciso ser santo, porque senão eu não agrado o meu Deus, porque sem santidade nós não agradamos a Deus. Então esse é o nosso objetivo. Como cristão, eu tenho que ter o objetivo de promover a paz e de promover a santidade. Eu tenho que buscar em mim a santidade. A santidade eu não trabalho para você. Eu não promovo santidade para você, porque a santidade é uma coisa individual. Então, eu sendo santo, eu agrado a Deus. Eu posso te ajudar a ser santo, eu posso falar da palavra de Deus para você, eu posso, de alguma forma, orar por você. Amém. Mas se você não tomar a decisão, se você não tiver a responsabilidade pessoal quanto àquilo que Deus fez, você não vai ser santo, porque você vai escolher outras coisas. Tem muita coisa nesse mundo para ser escolhida, que não nos aproxima da presença de Deus. Então, santidade é uma coisa pessoal. Então, no que diz respeito a todos, vamos buscar ter paz uns para com os outros. Mas no que diz respeito à individualidade, seja santo. Porque sem santidade, você não vai ver a Deus. E não adianta depois falar assim, Deus, Deus, Deus. E Deus vai falar assim, eu não te conheço. Eu não te conheço porque você nunca buscou santidade. Então, a gente tem que parar com essa coisa, sabe, de achar que Deus está lá prontinho para nos atender quando a gente precisa e não buscar a presença dEle quando a gente está no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós vamos estar sendo hipócrita. Deus quer que a gente o adore em espírito e em verdade, porque isso nos faz santos. Então, é assim que esse texto que a gente leu começa. Então, o autor de Hebreus está falando o seguinte, olha, essa é a sua meta. É você ter paz para com os outros e ser santo, porque isso vai agradar o coração de Deus. Em seguida, ele então começa a falar da graça de Deus. Essa graça que a gente já comentou aqui. Uma graça que custou, continua custando, então não é algo que a gente vai fazer sem responsabilidade. Nós temos que ter o compromisso com essa graça de Deus que nos capacita a tudo aquilo que fomos chamados para fazer aqui. Aí, o autor começa a contar a história de Esaú. Então é como se a gente tivesse 3 formas de olhar aqui, de novo. No primeiro domingo passado a gente falou sobre olhar, agora vamos falar de novo. Ele começa falando a respeito de olhar para trás. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê a história como a história de Esaú. Esaú, aqui é mencionado não como um exemplo a ser seguido. Pelo contrário, como um exemplo a não ser seguido. Porque Esaú, quando ele estava com fome, ele preferiu ter um prato de comida nas suas mãos, um prato de lentilhas, do que receber a bênção como primogênito do seu pai. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Aí depois arrependeu, chegou para o seu pai e chorou as mágoas. Pai, meu irmão me tapeou. Aí o pai falou assim, olha, sinto muito. A bênção já foi dada, eu não tenho como recuar, como mudar essa situação. A gente não tem ideia das coisas espirituais, meus queridos. Porque às vezes a gente faz e toma algumas decisões e a gente acha que depois chega para Deus e fala assim, olha Deus, eu arrependi, estou arrependido. Mas tem algumas coisas que Deus vai falar assim, olha, sinto muito.
essa bênção não tem retorno. A primogenitura era assim, uma vez dada, não tinha como alguém requerê-la, mesmo sendo primogênito, como foi o caso de Esaú. Então, olhar para trás é quando a gente vê esses exemplos e a gente entende que não é por aí. Então, muitas vezes nós temos situações de pecados, e por isso que o comecinho de Hebreus 12 fala, olha, desembaraça os seus pés e corra do pecado que te assedia, porque isso não vai te levar a lugar nenhum que presta. Então, muitas vezes nós somos enganados por situações à nossa volta que nos levam a querer pecar. Então, como no exemplo de Esaú, nós precisamos estar tendo cuidado, porque a gente pode ser impedido de fazer aquilo que é a vontade de Deus, por causa de falta de diligência da nossa parte, em que está andando com Deus. Nós podemos perder a bênção porque a gente está se deixando ficar amargo por causa daquilo que os outros fizeram contra nós. É impressionante o tanto que a gente fica amargurado porque alguém fez uma coisa que a gente acha que não merecia. Agora, vamos ser sinceros, o que a gente merece? A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, se nós todos somos pecadores, todos nós merecíamos era morrer. Então, para de ficar amargurado porque alguém fez alguma coisa contra a sua vida que você achou que você não era, não foi justo. Porque só vai te fazer ficar mais distante de Deus. A amargura faz com que o nosso pecado se revele. Imoralidade sexual, uma vida mundana, uma vida carnal, tudo isso dá moral para o pecado e nos afasta da presença de Deus. Então, queridos, nós precisamos olhar para trás para não seguir os exemplos daqueles que já mostraram para nós que a coisa não funciona. Mas o texto continua também falando, nós precisamos olhar para cima. A glória da cidade celestial. É interessante que nós temos aqui, o texto cita dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei, onde Moisés, então, desceu com aquelas tábuas e todo o povo de Deus viveu em função dos 10 mandamentos que não poderiam ser quebrados. Só que o Monte Sinai nos prova que nenhum de nós é capaz de cumprir aqueles mandamentos. O Monte Sinai nos revela, e foi por isso que Deus fez isso, porque muitas vezes a gente acha que a gente é melhor que os outros, muitas vezes a gente acha que nós estamos assim, agradando o coração de Deus, mas no fundo a gente sabe o que é a nossa realidade, dos pecados que nos assediam. Aí a lei vem para mostrar o seguinte, olha meu querido, se você acha que você é bom desse jeito, deixa eu te falar uma coisa, então cumpra esses 10 mandamentos. E a gente vai ver que a coisa não é tão fácil assim. O Monte Sinai mostra e revela a nossa incapacidade de ser bom como a gente acha que é. E toda vez que a gente vê lá os 10 mandamentos, levanta a mão aqui quem cumpre os 10 mandamentos e não tem um erro sequer. Ninguém levanta a mão. Se você levantar, você já pecou pela mentira. Mas o Monte Sinai prova quem verdadeiramente nós somos. Mas aí Deus, a sua graça, essa graça maravilhosa, Ele nos dá também um outro monte que chama Monte Sião, que Ele está falando aqui em Hebreus, que é o monte onde aquela velha aliança do Sinai foi substituída pela nova aliança, o sangue de Cristo que foi derramado por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aí, o que o Sinai provava que eu não prestava, agora em Sião eu começo a ver que com Deus eu presto. Aqui eu não conseguia nada, aqui já foi feito tudo. O Monte Sião é a expressão da beleza do Evangelho de Cristo, que, através do seu sangue, nos capacitou, pela graça dele, a poder pensar na Jerusalém celestial. Porque a Jerusalém terrena, 70 anos depois que Cristo foi crucificado, foi destruída pelo Império Romano. Então, tudo que você constrói terrenamente falando, um dia vai ser destruído, meu querido. Tudo aquilo que a gente faz não vai com a gente para depois da morte. Agora, quando a gente entende o Monte Sião, eu entendo que ali, na Jerusalém celestial, não mais a terrena que é destruída, mas na celestial que dura eternamente. Aí eu fico pensando tanto que a gente, eu vou falar a gente, eu estou me incluindo aqui, não se sinta, não fica amargurado com o que eu vou falar. O tanto que a gente não pensa.
Porque a gente fica trabalhando em Jerusalém Celestial, aí destrói, a gente vai lá e reconstrói. Aí destrói, a gente vai lá e reconstrói. A gente fica cansado de refazer, achando que aquilo ali é a razão da nossa vida. Aí Deus vai falar assim, sai da Jerusalém terrena, vem para Jerusalém celestial, porque aqui não vai ser destruída. Traça não come, ferrugem não corrói, ladrão não vai roubar, porque aqui é eterno. Mas sabe qual que é o nosso problema? Por mais que a gente pense no Monte Sião como aquilo que é eterno, a gente tem a tendência de ficar aqui e a gente fica lá pelejando, fazendo tudo o que pode, como se aquilo lá fosse a nossa vida, o resto da nossa vida. Pensa o tanto que a gente gasta energia, tempo, foco naquilo que vai acabar. E a gente esquece daquilo que vai ser eterno. Fala a verdade, não é assim que a gente faz. Quantos anos você vai viver, meu querido? Eu tenho pedigree, minha avó morreu com 106. Então eu penso que até uns 105 eu devo chegar. Beleza, o que são 105 anos perto da eternidade? Nada. Mas nós temos a tendência de querer fazer tudo para que a nossa vida nesses 105 anos seja a mais bem vivida possível. E para isso a gente mente, a gente faz coisas, a gente inventa, a gente faz de tudo para tentar viver melhor que nessa vida de 100 e poucos anos, seja lá. Tem gente que passa longe disso. E não dá atenção, foco naquilo que vai ser o eterno. Então, como igreja de Cristo, queridos, como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso, para de construir o que vai ser destruído e começa a fundamentar a sua vida naquilo que é eterno. Porque é no mínimo burro a gente só gastar energia aqui, sendo que o que vai valer, que vai durar, que vai, está aqui. Então a gente perde tanta coisa. A gente acha que é o salário que a gente vai conseguir, que são os poderes que a gente vai encontrar, a influência que a gente vai ter na vida dos outros. A gente já está pensando aqui no que é a Jerusalém terrena. Para um pouquinho e começa a pensar, Deus, eu estou nesse mundo com propósito. Eu já falei isso aqui, se você não estivesse aqui com propósito, você já tinha ido embora. Se salvação fosse simplesmente salvação, pronto, acabou, a gente era salvo e já dava um infarto do coração e ia embora para o céu. Se você está vivo, como nós estamos aqui, não é porque Deus não quis te levar, é porque Deus tem um propósito com a sua vida aqui. Sabe por quê? Por causa da nossa cidadania cristã. Deixa eu te explicar. Todo país tem um representante nos outros países que são chamados de embaixadores. Todo mundo sabe isso. Então, nós estamos no Brasil, se você for lá em Brasília, se você for no Rio, existem as embaixadas dos outros países. Lá onde tem a embaixada, não vale a lei brasileira. Sabia disso? Dentro da embaixada vale a lei do país que está ali. Então, por que tem um embaixador num outro país? Porque aquele cara que está ali como cônsul, como embaixador, ele responde pelo país dele no país onde ele está. Ele representa o país dele onde ele está. Então, o embaixador é aquele que continua sendo cidadão lá do país dele, mas morando aqui, para defender os interesses do país dele junto ao Brasil, por exemplo. A nossa cidadania é celestial. Você sabe o que você está fazendo aqui? A sua casa é uma embaixada. Você está aqui, nesse planeta chamado Terra, como homem de Deus ou mulher de Deus, para defender os interesses do seu governo, que é celestial. Está entendendo isso, meu querido? Então, o seu propósito aqui na Terra é ser esse embaixador. Não é para você sair curtindo a vida como se nada tivesse acontecendo e você estivesse representando ninguém. Não, você está representando. Então, se você olha para o Monte Sião, você está olhando para Jerusalém Celestial, então você vai entender que se Deus te deixou vivo, é porque você ainda cumpre um papel diplomático aonde você mora. Porque o seu passaporte é celestial. A sua cidadania é celestial. Então, ainda que estivermos na terra, seja no Brasil, ou seja em qualquer outro lugar que você for, a sua casa é uma embaixada porque representa o seu governo espiritual, o governo de Deus na sua vida, aonde você está. Então, o seu papel é ter paz para com os outros e ser santo, porque sem santidade você não pode ver a Deus.
Esse é o nosso papel. Então a gente tem que olhar para cima. Eu olho para trás, vejo os exemplos que não prestam, os exemplos que prestam, e tiro lição aprendida disso. Mas Deus está chamando a gente para olhar para cima, porque quando eu olho para cima, eu lembro que eu sou um embaixador de Cristo no lugar onde Ele permitiu que eu ficasse. Então, quando alguém vai lá em casa, ele está sobre as condições do reino de Deus, porque a minha casa não é mundana. Entendeu isso? Dentro de cada embaixada vale as leis do país que ele representa. Então, na minha casa, se eu represento Deus, na minha casa vale o quê? As leis de Deus. Quando eu saio da minha casa, eu vou ter contato com as pessoas para falar a respeito do país que eu represento. Então, nosso papel é ser embaixador, é deixar as pessoas saberem de como é a nossa nação, de como é que as coisas funcionam. O nosso papel é pregar Jesus Cristo em todo o tempo, para que as pessoas também possam se tornar embaixadores. Amém? É isso que Hebreus está falando. Então, o Monte Sião representa a Jerusalém celestial, o Monte Sinai representa a Jerusalém terrena. E quando olhamos para cima, a gente pode ver o tanto que as coisas terrenas são efêmeras, são passageiras, são destrutivas. Os faraós do Egito construíram aquelas pirâmides imensas e falavam: a hora que for morto, vocês vão me enterrar aqui com todo o meu tesouro. Você sabe onde está esse tesouro? Na mão dos bandidos. Porque eles foram roubados, porque eles não foram com os faraós para o além da morte. E a gente hoje tem filho de Deus que acha que vai conseguir juntar coisa para si como se fosse um faraó. Que ilusão. Então, meus queridos, muitas vezes nós somos especialistas de escrever o Monte Sinai, mas não estamos tendo nem condição de falar como é que vai ser o Monte Sião, que é o que Deus tem reservado para a gente. Então, para pensar. Quando você olha para cima, você tem que ver o Monte Sião, não é mais Monte Sinai. O Monte Sinai foi um tempo, teve o seu motivo, teve a sua história. O Monte Sinai se viu para te mostrar que você não é aquela cereja do bolo que você achava que você era, porque você não consegue cumprir os mandamentos. Mas Deus está te chamando para olhar para o Monte Sião, porque é um novo tempo, é uma nova terra, é um novo momento. E também olhar para frente, porque aí no finalzinho desse texto que a gente leu, o autor de Hebreus fala do reino inabalável. É o reino que Deus quer para nós. Então eu quero olhar para frente entendendo o seguinte: eu já sou parte desse reino inabalável e eu quero então andar de tal forma que esse reino possa ser conhecido por mais pessoas. Por isso o nosso papel como embaixador. Então, para de viver 100% no planeta Terra e começa a diminuir esse percentual do planeta Terra e aumentar o planeta Céu, entendeu? Começa a viver o céu aqui na terra como embaixador de Cristo. E você vai ver que a sua vida muda totalmente de situação. Então, preste muita atenção, amados. Deus não te chamou mais para ficar correndo aqui na terra. Ele quer que você corra no céu. Ele quer que se prepara para aquilo que Ele tem reservado para a gente no céu. Tem muita gente cansando à toa, tentando reconstruir o que já foi destruído na terra. Mas não está fazendo nada para construir alguma coisa melhor no céu. A nossa cidadania é celestial. Não se esqueça disso. Para que você não venha ter conflitos diplomáticos. Você, como um cônsul, está aqui representando o governo do seu Deus. Porque é Ele que nos governa, é Ele que é o nosso governante. Nosso foco não é fazer a vontade do país onde a gente está, mas é fazer a vontade do país que nos enviou. Então o seu foco tem que estar em Deus, não no mundo. Toda vez que você põe o foco no mundo, você corre o risco de ser corrompido pelas situações que estão à sua volta. Então, não perca o foco do seu verdadeiro lugar. Enquanto você estiver aqui, enquanto você não voltar para o país de origem, que é o céu, haja de forma adequada ao nome que Deus te deu. Haja de forma adequada para glorificar o nome dele aqui. Viva de forma digna para que as pessoas possam falar o seguinte: realmente esse embaixador representa o seu país.
Viva de forma digna, para que as pessoas ao olharem para você possam falar o seguinte: realmente, essa pessoa é diferenciada, porque ela representa muito bem o seu país. Tem gente que olha para você e não sabe nem que você é embaixador, quanto menos que você conhece a Deus. Então a gente precisa ter essa consciência. A consciência do compromisso em exercer o nosso consulado, como cidadãos celestiais. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. E ao fechar os seus olhos, não fica pensando assim no que está do seu lado. Pensa o seguinte: como está a realidade do país que você representa? Como você tem cumprido seu papel de cônsul onde você está vivendo? Porque é nisso que nós estamos falhando. Tem muita gente ainda no século XXI querendo subir o Monte Sinai, mas não tem feito um esforço para subir o Monte Sião. O que Deus tem para você, meu querido, é Sião, não é Sinai. É Sião. Tem muita gente preocupada em reconstruir o que foi destruído na Jerusalém terrena. Não que não deva ser reconstruído, mas a gente está perdendo muita energia em fazer aquilo que vai ser destruído de novo. Deus está querendo que você construa coisas na Jerusalém celestial. Como que você pode construir coisas na Jerusalém celestial? Cada pessoa que conhece a Jesus se torna uma pedra que vai ser edificada juntamente com outras pedras na Jerusalém celestial. Por isso nós somos chamadas de pedras vivas. É assim que se constrói. Então, meu querido, nós temos muita coisa para fazer e muita coisa para evitar. Que Deus te dê sabedoria para saber uma e saber outra. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar meus irmãos, ó Deus, com sabedoria para discernir aquilo que é terreno daquilo que é celestial. Discernir, ó Pai, o que é Sinai e o que é Sião. Discernir, ó Deus amado, tudo aquilo que é terreno, demoníaco, infernal, do que aquilo que é celestial. Para que a gente não fique preso, ó Deus amado, com coisas que não edificam. Para que a gente não fique preso, ó Deus, embaraçado com coisas que não ajudam. Mas que cada um de nós aqui, Pai, possa ser livre para andar e representar de forma digna o governo a qual estamos submetidos, o governo do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê verdade, virtude, que o Senhor nos dê ânimo, ousadia, coragem, para sermos os embaixadores que fomos chamados a ser. Que o Senhor nos abençoe como povo de Deus, para que dessa forma, Pai amado, a gente possa, buscando a santidade, agradar o Teu coração. Ser conosco, nos fortaleça, Pai amado, em fé, e que a Tua graça maravilhosa nos capacite cada vez mais a sermos o que o Senhor quer que nós sejamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, não levante. O pessoal do Alegra Kids quer mostrar alguma coisa para vocês, pais, tá bom? Então, Camila. Bom dia, gente. Nós preparamos um clipe com muito amor e carinho para a gente confraternizar junto e lembrar realmente o significado do Natal. As crianças gravaram um clipe e vão soltar aqui. Eu quero que vocês vejam com muito amor.
Acabou. Deus abençoe a todos. Graça e paz. E meditem sobre tudo isso e que Deus abençoe vocês.